gente, estamos de volta. Hoje eu quero começar falando de um discurso repetitivo, não é? Discurso sem criatividade, recorrente, que os políticos usam quando em campanha. Se eleito for, vou dar prioridade à saúde e à educação. O vereador chega a dizer, vereador, que vai criar emprego e renda. O vereador não cria emprego e renda nem na caixa prego, né? O máximo que ele pode fazer é pegar uma portariazinha da prefeitura, que o prefeito der para ele, e oferecer com cabo eleitoral para um parente ou um aderente. Então essas mentiras que as pessoas pregam quando em campanha, a gente deve relembrar em ano eleitoral. Veja Parnaíba. Eu acompanho a política aqui, final dos anos 70, veja, já há bons 50 anos. E nunca aconteceu o que vem acontecendo aqui nos últimos anos. Atraso nos repasses da saúde para os hospitais e clínicas da cidade. Aqueles hospitais que atendem pelo SUS. Laboratório, hospital, clínica que são conveniadas com o SUS. Que atendem a população mais pobre e que não podem pagar uma consulta particular, um atendimento particular. Isso é inadmissível. É incompreensível. Eu passei os últimos 4 anos criticando a gestão passada, inclusive nesse item, né? E agora, com tristeza, me enviaram aqui um pedido de socorro, porque desde novembro que os hospitais, clínicas e laboratórios de Parnaíba não recebem o repasse do SUS. A Parnaíba é uma cidade, um município que tem a gestão plena de saúde. Todo o dinheiro da saúde, do Ministério da Saúde, vem para Parnaíba e é a prefeitura que redistribui para quem presta serviço pelo SUS. Tá certo? Muito bem, inclusive para média e alta complexidade. Quanto é importante essa prestação de serviço. E a prefeitura não vem fazendo isso. O Ministério da Saúde manda o dinheiro do dia 27 em diante até o dia 30, não mais que isso. A prefeitura recebe e não repassa. Por quê? Deveria haver uma punição para esse tipo de responsabilidade. Olha aqui o que me chega às mãos. A falta de pagamento do mês de novembro de 2025 dos contratos do SUS. Os pagamentos do MAC, né? Que é média e alta complexidade. As entidades de saúde, clínicas, hospitais, laboratórios que prestam serviço pelo SUS estão com sérios problemas financeiros em decorrência do atraso do pagamento dos serviços prestados para a Secretaria de Saúde. Todas essas entidades, segundo aqui a denúncia, têm obrigação a serem pagas, claro, obrigações financeiras a serem cumpridas. Inclusive tributos, e a CESAP não está nem aí, Secretaria de Saúde do município, né? Secretaria de Saúde. Ela fica omissa em toda essa situação e os proprietários ficam com a mão na cabeça. E o pior, hoje é dia 30 de janeiro, e não pagaram ainda novembro. Quer dizer, já caiu no cofre o dia de novembro, dezembro e janeiro. E por que não repassaram esse dinheiro? Acontecia também na gestão passada e nós aqui várias vezes no blog do Bessiva denunciamos. É só verificar lá no YouTube, nossos vídeos, nossas gravações. Agora, a gente só tem a lastimar, porque ninguém pode anunciar essas obras secundárias como prioritárias, um enfeitinho aqui, uma calçadinha ali, uma pracinha acolá, se eu estou deixando atrás a população desassistida da saúde. Claro que se o hospital não está recebendo, ele não vai atender adequadamente, convenientemente, a população pobre. Quer dizer, se o prefeito, vamos dar uma justificativa, vamos
consertar isso para pensar depois em investir no turismo, porque não adianta investir no turismo do Piauí se o nosso governante maior, o governador Rafael Fonteles, o ex-governador Wellington Dias, nunca ligaram para isso. São 20 anos de PT em que a Lagoa do Portinho continua com o problema das dunas, e quando ela seca não é só porque estão roubando água para propriedades particulares, mas também porque há o avanço das dunas sobre a própria lagoa. No governo do Wellington Dias gastaram milhões com um projeto de contenção de dunas, que na verdade foi uma palhaçada. Dizem que fizeram lá um cenário, fizeram uma filmagem para as TVs e para os jornais, fizeram foto e disseram que tinham aplicado mais de 2 milhões de reais, né, para conter as dunas, o avanço das dunas do Portinho. Tudo mentira. É importante que nós combatamos diariamente essas mentiras. E para terminar, falar em mentira, o assunto da semana ainda é a escolha do vice de Rafael Fonteles. O governador, ex-governador, hoje ministro, Wellington Dias, disse que nunca indicou o filho dele para ser vice. Ora, todo mundo sabe que tem matéria plantada em jornal e televisão, fotos feitas, ele se auto-colocando como possível candidato a vice-governador. Quer dizer, o Wellington Dias volta com essa mentira. Como ele disse lá atrás, que não seria candidato a senador, parece que foi em 2010, porque tinha falado com Deus, e Deus tinha dito: governador, fique na sua cadeira até o fim do mandato. E logo depois ele se candidatou, entregou o governo para o seu vice, né, e foi candidato a senador. Quer dizer, de mentira em mentira ele construiu aí o império, porque quando ele fala em pobreza, eu só me lembro que no PT, nos governos do PT, só quem ficou pobre foram os petistas, quem ficou rico foram os petistas. Já não se lembram mais que no começo eles usavam anel de tucum, tempos passados. Quer dizer, eles estão bem, estão ricos, mas a população continua pobre. Se algum progresso existiu de algumas pessoas, foi investimento pessoal, né? Foi mérito pessoal, foi muito trabalho, mas obra de governo, investimento em saúde, educação, turismo, por exemplo, continua praticamente na mesmice. O que houve foi o trivial, o beabá, a mesma coisa, a mesmice. Quer dizer, ano eleitoral é para a gente olhar para o retrovisor nesse sentido. Não ficar focado no retrovisor, porque olhar para trás não é legal. Mas eles fizeram muita miséria, olhemos para recordar, mas o certo é olhar para frente. Como será daqui para frente? Não é à toa que o retrovisor é menor do que o para-brisa. O para-brisa dá uma visão mais ampla, o retrovisor é menor. Então, pensemos no futuro e comecemos a fazer a nossa parte no sentido de mudar o status quo, mudar essa estrutura que vem aí, carcomida há tempos e tempos e tempos.